Boa tarde a todos. Essa semana a gente está de uma forma um pouco diferente, conversando com o Pedro e com vocês. E devido à sexta-feira a gente não conseguiu ter gravado ao vivo, então estamos fazendo um Jordelei Responde, segundo Pedro. Primeiramente, gostaria de agradecer a mensagem de carinho que eu recebo de todos vocês. É sempre muito bom ler todas as mensagens. Eu procuro ler todas elas. Nem sempre consigo responder e também muito pouco likes eu consigo dar porque sempre é muito rápido, em viagem, com o celular, enfim, deixo para depois e acabo não fazendo. Me desculpem, mas obrigado mesmo. Gosto de deixar bem claro que eu não sou nada especial, sou uma pessoa comum, cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de necessidades de aprendizado e, enfim, é um ignorante ambulante que tem coragem de falar. Assim eu resumo como eu sou. Mas obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês, está sendo muito bom. E a perspectiva que eu tinha era bem diferente das gravações, e elas estão me superando surpreendentemente. Obrigado a todos vocês, eu que sou grato a vocês. Hoje vamos responder 4 perguntas que nós separamos com o Pedro e vamos ver se a gente consegue trazer um pouco de um raciocínio, talvez de como eu pense, de como eu vejo as coisas. A Denise perguntou, Jordelei, então é por isso que temos pensamentos repetitivos. Eles ficam no campo enquanto remoemos algo? Pois nunca entendi por que a nossa mente repete pensamentos negativos que não chegam a lugar algum. Acho um desperdício de tempo e energia. É uma forma de autossabotagem, mas por que isso acontece? Bem, eu não vejo isso como uma forma de autossabotagem. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que os espíritos de luz, eles nos explicam que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações, essas energias estão sujeitas, né? Nós temos a energia do bem, a energia do mal. Segundo os bons espíritos explicaram a Kardec, o mal ainda prevalece sobre o bem. É isso que acontece nos mundos de provas e expiações aos quais nós estamos inseridos. E nós trazemos a cada renascimento, a cada reencarnação, a cada nova vinda, a provas e as expiações, nós trazemos conosco uma série de informações que, conforme nós vamos passando a nossa existência, elas vão surgindo em torno de nós. No instante que nós estamos prontos ou que mexemos em alguma forma de energia que se aproxima, então nós trazemos para o nosso campo de vibração, para o nosso campo áurico, aquela energia, aquela força remanescente do nosso passado. Diante disso, é muito comum que nós começamos a ter pensamentos que já foram construídos há muito, ideias que já foram construídas há muito tempo. Então a gente acaba remoendo, principalmente ainda porque nós estamos com uma vontade muito grande de conhecimentos novos. Nós temos a vontade de descobrir o universo amanhã, se melhor se fosse hoje, se fosse nesse exato momento. Porém, o maior universo que nós temos que descobrir é o nosso universo, né? Eu gosto de lembrar muito uma imagem que tem na internet, que tudo começa na retina de olho de uma pessoa. E dali, com uma lente super potente do olho, da retina do olho, consegue-se ir para o universo, ver o planeta Terra muito distante, ver nosso sistema solar, ver galáxias, ver o universo. A lente retorna rapidamente ao mesmo ponto e faz um movimento contrário. E nós vemos a mesma imensidão de espaço dentro de nós mesmos, né? Então eu acho que hoje a maior necessidade que nós temos é da autoavaliação, da busca por nós mesmos. Diante disso, eu acredito que nós consigamos trabalhar os pensamentos negativos. Por quê? O mundo ali fora é carregado de energias. Nós respiramos constantemente vibrações e formas, pensamentos que são elaborados por nós e por muitos irmãos. A espiritualidade mesmo nos lembra que todas as vezes que eles saem do plano espiritual
e regressa e vem à matéria densa, ao plano terrestre, como nós conhecemos aqui, eles encontram uma dificuldade muito grande para passar nas camadas vibratórias próximas à Terra. Camadas vibratórias criadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas forças, pelo nosso desequilíbrio. Então, no instante que nós começarmos a fazermos uma reforma íntima, de autoconhecimento seguro, de moralização, de trabalhos completamente direcionados a conhecimentos evangélicos, morais, elevados, e principalmente controlar os impulsos negativos que nós temos. Eu não estou falando de pensamentos, falando de impulsos mesmo. Ódio, raiva, inveja, cobiça, é aquilo que está ali guardado dentro de nós mesmos. Quando nós começarmos a trabalhar isso, então acredito seriamente que esses pensamentos tenderão a ter menos força. Por quê? Porque nós estaremos muito mais focados em vibrações de amor, de paz, de esperança para conosco. E o que vibra em nós, vibra ao nosso redor. Eu acredito que esses sejam os caminhos. Mas a resposta do tio Mussa é fantástica. Vale a pena também usar as duas informações ali e seguir os caminhos. Por favor, Jordelei, um bebê encarnado na Terra pode trabalhar no mundo espiritual? Gratidão. Luciana, sempre quando nós respondermos sobre espiritualidade, a gente precisa entender que não existe regras. O que vale para uma ocasião, para um caso específico, não é a regra para todos. Porque nós sabemos que existem inúmeras formas de reencarnações no planeta terreno, como no planeta Terra aqui, né? Desde as encarnações programadas a encarnações compulsórias. Então, se nós falarmos que sim, que o bebê pode trabalhar, isso nós estamos generalizando e isso seria um grande equívoco da minha parte. Mas acredito que, por todas as informações que recebemos do plano espiritual, da espiritualidade, não através de uma mediunidade tão simples e tão pequena como a minha, mas de grandes conhecedores da doutrina espírita, de grandes obras trazidas através da psicografia de grandes trabalhadores de luz. E um espírito esclarecido, quando reencarna, ele já vem com menos limitações, porque ele vem um pouco mais consciente ou, às vezes, totalmente consciente de sua tarefa enquanto encarnado. Então, um ser assim, com certeza, desperto da matéria, ele possa trabalhar sim espiritualmente. Agora, pegamos um espírito que encontra-se muito revoltado, né? E ele precisa reencarnar. O véu do esquecimento, nesse caso, ele é fundamental para que as lembranças do passado não venham à tona e não venham prejudicar o seu desenvolvimento nesta reencarnação atual, que o objetivo é a melhora, né? Isso tem que estar claro. Então, trabalhar no plano espiritual é muito relativo. Eu posso te dar um exemplo de um espírito que, quanto bebê, trabalhou no plano espiritual, Jesus. Mas, além acredito que muitos outros também, mas que esse é um exemplo seguro que eu posso te dar, por nós estarmos falando do governador do orbe terrestre, né? Um ser de amor, de luz, que deixou muitos exemplos. Agora, o Jordelei bebê, no plano espiritual, fazia muito mais travessuras, provavelmente, do que faço agora, e olha que são muitas. Então, precisamos muito, tudo que se trata de informações espirituais, estarmos sempre levando em consideração que uma resposta não é generalizada, mas é apenas um caso analisado. Claro, tio Mussa, né? A pornografia, vídeos de pornografia. Bem, existe um tabu muito grande sobre espiritualidade e sexo, né? Nós não vamos entrar nesse ponto agora, porque esse ponto, só ele dá um vídeo muito longo, que não é o caso. Porém, nós precisamos analisar que tudo aquilo que mexe negativamente
nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, pode sim gerar desequilíbrios. Pode sim não, gerará alguns desequilíbrios. Por exemplo, se eu começar a ler obras muito pesadas, onde ali vai ter violência, vai ter sexualidade extremamente aflorada, mas não de uma forma construtiva, e sim apenas para despertar libidos, desejos e qualquer outras coisas, né? Mas se eu pegar um livro que começa a explicar e buscar inúmeras formas de assassinatos, de crimes, de tudo, coincidentemente eu estarei envolto daquela energia. É o mesmo que nós falamos em outros vídeos, da importância de uma boa leitura, de uma boa obra, porque aqueles seres que ali estão comprometidos com aquela obra, eles estarão em volta. A espiritualidade também nos explica muito sobre algumas comunidades espirituais densas, né? Naquilo que chamamos de umbral aqui, e de comunidades onde o sexo ele é praticado ao ar livre na rua, ou seja, a energia sexual ele é tão forte que os espíritos não conseguem mais se desvincular daquela energia densa, daquela energia de atração, de desejo, e então comete atos no meio da rua, em qualquer lugar. Existem alguns relatos de resgates espirituais nessas comunidades, assim, que são muito interessantes, que vale a pesquisa. Assim que eu lembrar de uma obra e que eu já li ela, eu passo Pedro e o Pedro passa a vocês para darem uma boa olhada. Mas a pornografia, se ela for tornada como um pensamento fixo de que toda hora tu tenha que buscar daquela energia da pornografia, então sim, eu posso dizer que a espiritualidade também concordará que isso estará fazendo muito mal, porque tu está alienando teus pensamentos de energias positivas, tu está usando toda aquela energia criadora e desviada apenas para prazer, desviando o teu foco no teu estudo, no teu trabalho, às vezes até na tua família, enfim. Então, o desvio dessa energia como forma de pensamento fixo, obsessivo, pela vontade, pelo desejo, isso sim é ruim e nós precisamos trabalhar. Mas isso entra dentro da primeira pergunta respondida. Falamos de reforma íntima, falamos de reforma interior, falamos de compreender as circunstâncias que nos rodeiam. Eu tenho certeza do que devo fazer, desenvolver meu raciocínio para nunca mais precisar reencarnar neste mundo de sofrimento. Abraço. Josué Nogueira. Desenvolver o raciocínio, Josué, é muito importante. Mas o processo para não reencarnar mais em mundo de sofrimento, eu acredito que tu já fez. Porque nós vivemos agora não mais no mundo primitivo, nós vivemos no mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações não é só sofrimento. Nós encontramos o sofrimento, nós encontramos a dor, mas nós conhecemos a felicidade. Nós vislumbramos as alegrias, nós vislumbramos inúmeras coisas positivas. Então, ao nosso redor aqui, não é um mundo de sofrimento. A boa notícia é que no mundo primitivo, então, tu não reencarna mais, porque nós já temos um passo muito grande e estamos agora no mundo de provas e expiações. Precisamos sim fazer algumas coisas para que possamos passar para sermos acolhidos como moradores de um mundo regenerativo, de um mundo de regeneração. Para isso, desenvolver o raciocínio pode ser só ele muito perigoso. Por quê? Porque a espiritualidade nos alerta todos os dias que nos dois níveis diretos e rápidos de evolução encontramos o desenvolvimento do intelecto e o desenvolvimento da moral. O desenvolvimento intelectual é o desenvolvimento mais rápido que o ser humano que nós aqui possuímos, porque basta estudar, basta ter, que nós buscamos e adquirimos o conhecimento. Mas ser portador desse conhecimento não quer dizer ser uma pessoa que está livre de sofrer com as provas e as expiações, porque é esse mesmo conhecimento que nos ilude no prazer de sabermos.
é este mesmo desenvolvimento de intelecto que nos leva a aflorar ainda mais o nosso ego, a nossa vaidade, que nos impede de ver a simplicidade e a humildade nas pequenas coisas. Agora, quando falamos do desenvolvimento moral, que é aquilo que eu estou tentando bater na tecla desde o início, que é uma reforma íntima, que é desenvolver a nossa moral, então as coisas começam a mudar. Então nós vamos buscar conhecimento, porque o conhecimento nos agregará no desenvolvimento interno. Mas nós, acima de tudo, aprenderemos a ficar quietos quando nos acusam e às vezes nós achamos que nós não merecemos aquilo. Mas para ver, Josué, às vezes a nossa pequenez é tão grande que nós naquele momento achamos que não somos merecedores de uma palavra dura, de uma frase dura. Mas aí, quando a gente tem alguns insights do nosso passado, nós nos deparamos com situações às quais nós nos tornamos merecedores daquilo que escutamos. Então, nós temos, sim, nesse mundo de provas e expiações, muitos resgates a fazer. Claro, falando dessa forma, pode parecer que nós temos mais débitos do que créditos. Não, não é isso. Né? Tem um irmão, Divaldo Pereira Franco, ele fala que a humanidade nunca esteve tão evoluída como está agora. Isso quer dizer que nós temos muitos merecimentos, sim. E é só olharmos as nossas vidas diárias. Nós temos alegrias. Nós podemos não estar completamente satisfeitos com ela, mas nós temos alegrias. Nós temos motivos para sorrir. Nós temos motivos para acordar, para trabalhar, para triunfar. Nós temos, sim. Então, o que precisa? Precisamos compreender que, nesse momento, faz-se necessário o nosso trabalho interno. Faz-se necessário o cultivo de uma boa leitura, o cultivo de um bom livro, o cultivo de boas conversas, de boas amizades, mas, acima de tudo, nós precisamos acordar que está na hora de nós termos o hábito de fazermos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a chave para abrir todas as linhas de raciocínio do intelecto e da moral, porque ali contém verdades que acalmam o espírito com dor. Ali contém as verdades que se transformam em remédios e bálsamos para quem sofre. Precisamos lembrar sempre disso. Sempre que estivermos com Jesus, nós estaremos seguros. Sempre que estivermos com Jesus, estaremos com a espiritualidade de luz. Precisamos, nesse momento, mudar a nossa psicosfera. E falo não apenas a minha como ser individual, mas toda essa energia que eu emano a esse planeta, a essa minha sociedade, a minha cidade, ao meu bairro, aos meus amigos, para que amanhã eu não me torne responsável por mais uma carga de energia. Então, nesse ponto, estaremos aptos a sair, sim, sairmos do mundo de provas e expiações ao qual estamos inseridos e então regressarmos no mundo de regeneração, onde existirá o mal, onde existirá o bem, mas onde o bem prevalecerá. Pessoal, obrigado por mais essa oportunidade. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos. E sempre que for possível, e sempre que vierem a Santa Maria, ou eu estiver em algum lugar e nós nos encontrarmos, o abraço sempre é muito bem-vindo a todos, tá? Fiquem em paz. Até a próxima oportunidade.